Exus pisando em cacos de vidro ou até mesmo em carvão em brasa, boiadeiros dançando a famosa piaba entre uma corda tênue com um monte de velas acesas, baianos e malandros que sambam de forma profissional sem mesmo o médium deter o conhecimento acerca dessas danças. Essas são uma das várias práticas ou então comportamentos que eram exigidos pelas casas de axé para poder se provar que a entidade estava mesmo presente no terreiro. Mas será que isso ainda se faz necessário? Aliás, será que isso realmente foi necessário um dia? Vamos descobrir nesse vídeo. Eu sou Renato Bosco, dirigente e sacerdote da Casa de Pai Oxóssi, Caminho de Axé. Vamos lá. Olá meu irmão, olá minha irmã, sejam todos muito bem-vindos e que a luz de Oxalá abençoe a cada um de vocês. Antes de começarmos, já deixem um like no início do vídeo, inscrevam-se no canal e ativem o sininho de notificação para serem sempre atualizados quando houver vídeo novo. Os nossos vídeos saem sempre às terças e às quintas-feiras, entre 8 e 10 horas da noite. Em tempos idos, talvez aproximadamente uns 30, 40 anos atrás, era muito comum nós vermos entidades de Umbanda adotando de truques, adotando de mágicas talvez, ou até mesmo de demonstrações sobre-humanas para poderem provar que estavam presentes nos terreiros. Desta forma, era natural vermos Exus que queimavam o charuto na língua, pombagiras que simplesmente esfregavam as cigarrilhas nas mãos, mostrando que não estavam queimadas, assim como a língua dos médiuns que não estaria queimada depois de apagar um charuto na língua, ou então pegavam as garrafas das bebidas que eles comumente secavam naquela época, estilhaçavam no chão e pisavam sobre o vidro sem causar nenhum tipo de ferimento nos médiuns. Talvez uma prática mais branda, talvez lambuzar o chão com azeite de dendê para que os baianos dançassem a sua famosa catira, e sem que o médium escorregasse, sem que o médium tivesse qualquer tipo de desequilíbrio. Haveriam várias e várias formas supostas da espiritualidade demonstrar que os guias que trabalhavam em prol da Umbanda se faziam presentes nos terreiros. Se arguirmos umbandistas mais antigos, juremeiros tombados e demais práticas afro-ameríndias, que a Umbanda traz muito de sua contextualização, muito em sua forma. Aliás, eles vão argumentar que esses meios de prova eram necessários para evitar uma suposta marmotagem ou então mistificação por parte daqueles que diziam estar incorporados e os que de fato estavam incorporados. Outros umbandistas que talvez sejam mais fundamentalistas, aqueles que têm muito enraizado aquela tradição mais antiga de Umbanda que se tinha nos terreiros, falam que aquilo que era Umbanda de verdade e que assim deveria continuar a ser feito. Mas a pergunta que fica, meus irmãos e minhas irmãs, é: será que isso é necessário nos dias atuais? Aliás, será que isso até mesmo naquela época era realmente necessário de acontecer? Para podermos abordar esse tema da melhor forma possível, é necessário nós tratarmos eles por partes. Ou seja, vamos lá. Nós temos os nossos guias espirituais, também chamado por algumas doutrinas de espíritos ancestrais. Ou seja, são espíritos que tiveram diversas vivências, diversas jornadas encarnatórias, aprenderam, corrigiram suas falhas, se aperfeiçoaram e estão se aperfeiçoando espiritualmente e moralmente. Ou seja, são espíritos muito mais evoluídos do que nós e esses sim, de fato, estariam realmente aptos a nos guiar nessa jornada enquanto espíritos vivendo uma experiência humana.
Ou seja, sendo espíritos de um grau muito mais elevado de evolução do que o nosso, conhece o âmago da existência humana, conhece as nossas necessidades, conhece os nossos vícios, conhece a nossa limitação evolutiva e limitação igualmente mental. Portanto, nós podemos levantar algumas poucas considerações. A época que estes comportamentos eram muito comuns nos terreiros, se e somente se haja vista que a contextualização histórica talvez tire todo o contexto metafísico acerca da prova, da incorporação, talvez essas práticas poderiam, mas somente talvez, mais uma vez, essas práticas só poderiam ser utilizadas pela espiritualidade pela pouca compreensão acerca dos fenômenos espirituais que aconteciam na incorporação mediúnica. Contudo, impassivo de comprovação, haja vista de que, como eu falei, se pegarmos a historicidade, o contexto metafísico se perde totalmente. Então nós poderíamos entender que as provas de incorporação naquela época, com a pouca informação, haja vista que a informação consolidada de Umbanda em suas diversas fontes escritoras viria somente em meados de 1931 com Leal de Souza e depois uma série de outros escritores. Portanto, às vezes pela limitação do conhecimento e à vista da nossa ignorância acerca dos mistérios da espiritualidade, talvez seria esse o motivo pelo qual a espiritualidade, no comprometimento de proteger os seus médiuns, fariam essas práticas mirabolantes, essas práticas sobre-humanas de superação para poder se comprovar que o espírito estava em terra, como uma forma de reavivação da fé, como uma forma de afirmação da presença daqueles guias espirituais. Contudo, tais comportamentos fenomenais, comportamentos sobre-humanos, parecem ter gerado mais uma sensação de soberba entre muitos médiuns. Não é incomum, até nos dias atuais, meus irmãos e minhas irmãs, nós vermos médiuns que retratam seus guias fazendo coisas mirabolantes, sobre-humanas, não somente pisar em carvão em brasa, vidro, mas falando que eles tomam litros e litros de bebida alcoólica e não deixam a matéria perceber os efeitos alcoólicos, entre outras façanhas, por assim dizer. É como se gerasse uma soberba de tal forma que o médium se apropria de uma falsa ilusão de poder gerada por essa força sobrenatural dos espíritos sobre a matéria que está sob o efeito da incorporação. E nós, como umbandistas, tendo intrínseca a acepção de caridade, de evolução através da caridade, da reforma íntima, da boa condução e manutenção moral através dos preceitos, através da doutrina de Umbanda, nós conseguimos perceber sem muito esforço que soberba e caridade são vias de contramão em absoluto. Elas nunca se encontram e nunca vão se encontrar. Ou seja, desta forma, muitos médiuns, toda regra tem a sua exceção, nós temos que deixar isso muito claro, mas ainda assim muitos médiuns passaram a pisar no chão sagrado de Umbanda, não para a caridade, mas para poderem experimentar a onipotência de seus guias espirituais, fazendo coisas mirabolantes, sobre-humanas, sobrenaturais, com a matéria de seus médiuns como uma forma de provar. E assim, ele também provar, no sentido degustativo, aquele poder, aquela soberania, aquela supremacia do poder da entidade espiritual, que esta sim teria possíveis formas de poder provar que estava presente no terreiro. Em tempos mais atuais, nós já vemos que os espíritos não usam mais dessa mirabolância, dessa condição sobre-humana para se provar que estão presentes em terra. Tanto que nem lhe é cobrado, porque isso, pessoal, era considerado um desafio. Os guias eram drasticamente desafiados a provarem que estavam em terra em um passado não muito distante. Hoje já não existe mais essa comprovação. Hoje, geralmente, para a comprovação se usam outros artifícios. Um deles, que é um dos mais conhecidos, é a leitura
do ponto riscado, muito comum em muitas casas de axé, mas essa coisa de piaba, ou então essa coisa de pisar em carvão em brasa, vidro estilhaçado, dentre outros comportamentos, são menos incidentes nos terreiros hoje em dia, não é cobrado pelos dirigentes e nem mesmo a espiritualidade se preocupa mais em fazer esse suposto tipo de prova. E é assim que esses espiritualistas mais fundamentalistas chamam os umbandistas de hoje como Umbanda Nutella, ou então também Umbanda Gourmet, dentre outras pejorações acerca destes irmãos, destas irmãs. Claro que temos muitos destes umbandistas mais antigos que realmente se espiritualizaram, que realmente estão se elevando até a luz de Oxalá nos seus corações, com humildade, com respeito, sobretudo respeito às mudanças religiosas que todas as religiões estão submetidas. Porque as religiões, como eu sempre digo, elas não nascem prontas, elas crescem e se formam no decorrer da sua história. E muitos desses umbandistas mais antigos conseguem entender isso. Infelizmente temos outros, aqueles mais saudosistas, que preferem aquela umbanda primitiva, aquela umbanda que mostrava a mirabolância, que era necessária uma pirotecnia, algo sobre-humano para se provar que estavam presentes. Claro, muitos dessa triste regra de saudosismo ainda dizem a umbanda destruída, ou então a umbanda está morrendo, ou então a umbanda está doente. É claro que nós temos muitos problemas para poder resolver acerca da nossa religião de Umbanda, meus irmãos e minhas irmãs. Mas prova de incorporação, de fato, não é uma das nossas preocupações. Temos preocupações muito mais elevadas, mais alvas, mais emergentes e mais urgentes para nos atentarmos do que a prova da incorporação, ou então se Ogã incorpora ou não incorpora, ou então se Eked incorpora ou não incorpora na Umbanda. Existem assuntos mais emergentes, assuntos que demandam união e não mais segregação, que é o que a tal da prova da incorporação acaba promovendo e gerando medo, gerando desconfiança, gerando inseguranças para pessoas que têm um belo caminho mediúnico pela frente, mas acabam sendo freadas pelo receio, pela intolerância e pela insegurança de dirigentes, sacerdotes e médiuns mais velhos com aquelas entidades que estão se fazendo presentes. Mas a pergunta que talvez não queira calar é: por que hoje em dia não se exige provas da incorporação de guias nos médiuns? E a resposta para isso é muito simples, meus irmãos e minhas irmãs. Não é mais necessário esse tipo de prática, tanto que essa prática em nada prova que um guia espiritual está presente. Vamos entender. Vejam bem, hoje as fontes de conhecimento, as fontes de informação são diversas. Naquela época o conhecimento era deveras muito mais escasso. Falei no começo do vídeo de 30, 40 anos atrás, mas talvez muito mais, 50, 60, 70 anos atrás. O conhecimento nas vias de fato era muito escasso. Hoje nós temos fontes fidedignas, fontes que merecem a nossa atenção para compreendermos a nossa religião. Não somente a religião de Umbanda, mas a mediunidade em si. Hoje as fontes de acesso à informação são igualmente abundantes. E a Umbanda, como uma religião espiritualista, é uma religião que está em constante evolução. E esta evolução caminha quase que para e passo com a consciência dos médiuns. Hoje, os médiuns, por terem acesso mais abundante à informação, é natural que eles compreendam que provas assim não são cabais. Muito pelo contrário, são a coisa mais distante de ser considerada de forma tácita como uma prova. Claro, é justamente por esse conhecimento que nós adquirimos a informação para compreendermos a religião e também essa contextualização sobre-humana que era empregada antigamente para se demonstrar que guias espirituais estavam presentes. Nós vamos chegar lá, portanto, assistam até o final do vídeo. Através do conhecimento nós chegamos à evolução. A evolução que se dá pela geração, pela evolução em si, pela ponderação da justiça, pela absorção do amor divino,
pelo segmento da lei divina que rege a todo o universo, ou conhecimento por si só, e o expansor da fé como nós conhecemos em contextos da nossa religião de Umbanda. Desta forma, podemos entender que a humanidade alcançou uma nova etapa de evolução. E essa evolução propicia que a fé seja aplicada harmoniosamente com a razão, não necessitando de provas mirabolantes, metafísicas, sobrenaturais, da presença de guias ou entidades espirituais para se reafirmar a fé. Porque hoje a humanidade tem uma nova consciência, uma consciência que foi propiciada pelo conhecimento, mesmo conhecimento esse que explica as formas que os guias espirituais teriam para poder provarem que estavam presentes. E é justamente por esse conhecimento aplicado à ciência, que mostra que esses meios de prova de antigamente são inservíveis, são relativos, abstratos e não tem nenhuma conotação ou denotação eficaz mostrando que determinado guia espiritual estava lá. Pois, como nós sabemos, meus irmãos e minhas irmãs, hoje em dia nós temos práticas meditativas, substâncias expansoras de consciências, como o exemplo é o chá de santo daime, bebidas alcoólicas, alguns enteógenos, substâncias que expandem a consciência e que podem proporcionar uma experiência catártica. O que é essa experiência catártica? Uma experiência extrafísica, que é o que nós chamamos de transe mediúnico. Então é onde ficamos menos perceptíveis fisicamente a reflexos como dor, como reflexos de aumento ou redução de temperatura. E isso não é eu que estou falando, é a própria ciência que consegue explicar com muita facilidade. Portanto, aquelas ações de antigamente provando que o Exu estava lá porque estava queimando o charuto na boca, ou então que estava pisando em brasa, ou então aquele médium que nunca soube sambar e de repente estava sambando, são coisas que são facilmente explicáveis pela ciência e não tem um viés que possa nos reafirmar a fé. Por quê? Porque para provar que um guia está presente, um guia de luz, um guia de lei, ele não precisa sujeitar a matéria do médium, hoje em dia, a perigos, a lacerações, a coisas que podem danificar a matéria que ele mesmo se conecta para poder trabalhar. E essa prova reside em alguns fatores que eu vou estar falando para vocês aqui agora. No fenômeno da incorporação, através do aconselhamento dos guias, através dos passes, através dos trabalhos, se o médium incorporado naquele guia está se tornando uma pessoa melhor, uma pessoa mais esclarecida, uma pessoa que está aprendendo junto com os aconselhamentos, com os trabalhos, se está expandindo-se consciencialmente no trabalho consorciado com o guia espiritual. Essa sim é uma prova de que o guia estava presente. Por quê? Porque a pessoa, antes de conhecer a sua espiritualidade amiga, era uma cheia de correções a serem feitas, defeitos a serem superados, fraquezas a serem superadas. E no trabalho consorciado com os guias espirituais, ele consegue estar se reformulando intimamente. Esta sim é uma prova efetiva de que o guia espiritual estava presente. Outro aspecto que eu já comentei em vídeos e até em lives é quando um consulente vai procurar o auxílio espiritual e o guia espiritual vem em tempo. E através do atendimento daquele guia ou consulente que estava com problemas, seja feitiços, demandas, magias e correlatos, aprendeu com suas lições no aconselhamento com o guia e não reincidiu mais naquele erro. Esta é outra prova cabal, porque mostra que o guia se fez presente, curou a pessoa, mas não curou somente provisoriamente, curou em nível espiritual, fez com que aquela pessoa amadurecesse e, assim como o médium, evoluísse através daquele trabalho com o guia espiritual. Essas são provas realmente cabais, provas que não têm explicações bem consolidadas, somente explicações, aliás, através da fé
e através da mudança, da reformulação íntima e da evolução através da caridade, que é o escopo da nossa amada religião de Umbanda. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe seu like. É importante para que o YouTube entenda que estamos produzindo um bom conteúdo. Não se esqueça, claro, de se inscrever. Ficou alguma dúvida? Quer fazer alguma sugestão? Deixe nos comentários que assim que possível traremos o conteúdo para todos vocês. Axé para quem é de axé, amém para quem é de amém. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!